Filipenses, capítulo 1, verso 19 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriados em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos louvar o Teu santo nome nessa noite, agradecer por toda essa condução do culto, segundo a Tua boa vontade derramada sobre nossas vidas. Que o Senhor nesta hora abençoe a pregação da Tua palavra, porque certamente é Cristo que irá falar para a noiva. Ó Deus, que nós possamos pregar fielmente Tua palavra e Tua noiva possa ouvi-la, atentar para aquilo que será pregado, examinar para ver se é assim mesmo que Tua palavra diz, ó Deus, e aplicar de forma poderosa tudo que vai ser pregado aqui, o Teu Espírito Santo com a Tua palavra, Deus, em nossos corações, aplicando isso, para que possamos viver neste mundo segundo a Tua vontade, Senhor. É isso que eu te peço nesta hora, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, amada igreja, eu lembro, semana retrasada, eu falei que, na verdade, esses versos, do verso capítulo 1, do verso 12 até o verso 26, é um assunto só. É o que significa viver para Cristo. Vai estar do verso 12 ao verso 26. Lembra lá que eu falei que devido a quantidade de conteúdo teológico, a quantidade de ensinamentos que poderíamos tirar desse texto enorme, eu achei por bem dividir. Então, no primeiro momento, domingo retrasado, eu preguei: o que significa viver para Cristo? Aí eu disse que é servi-lo, não importam as circunstâncias, do verso 12 ao verso 13, e é servi-lo, não importam as pessoas. Tá bom? Então, nós servimos a Cristo, independente das circunstâncias, independente das pessoas. E agora, nós vamos ouvir nesta noite o que Cristo tem para falar aos nossos corações. O que significa viver para Cristo é servi-lo, não importa as consequências. Primeiro nós falamos, domingo retrasado, não importam as circunstâncias, não importam as pessoas, e agora não importam as consequências. Então, no verso 19 e verso 20, dentro dessa ideia maior de servir a Cristo, não importa as circunstâncias, Paulo vai apresentar que ele confia na soberania de Deus. Diz lá o texto: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Como a alegria de Paulo poderia ser tão inabalável diante de circunstâncias tão adversas? Circunstâncias essas que provocavam o percurso normal de uma vida, tristeza, mas com Paulo é diferente. Pessoas, criando problemas para Paulo, e também as circunstâncias não eram favoráveis às pessoas e também as consequências que poderiam ocasionar essa prisão de Paulo, que era a morte. Como é que
diante de tantas coisas ruins, Paulo vai mostrar toda essa carta a sua alegria. Como ele conseguia fazer do Senhor Jesus a sua prioridade? A resposta está no fato de que Paulo tinha uma confiança inabalável nos propósitos soberanos de Deus para a sua vida. Sei, vai dizer ele, que isso resultará em libertação para mim. A alegria de Paulo está fincada, arraigada em suas profundas convicções acerca do próprio Deus. Paulo sabe que logo será liberto da prisão, de um jeito ou de outro, ele vai ser liberto. Eu, lendo um comentarista, ele dizia assim que Paulo, quando fala do verso 19, verso 20, Paulo estava pensando na questão soterológica, na questão da libertação dele, mas no aspecto espiritual, morrer. Paulo estava falando nisso, mas me parece que, pelo todo o contexto, eu acredito que as duas coisas estão juntas. Quer seja Paulo sendo solto, quer seja Paulo morrendo, certo? A alegria dele não está nessas coisas, está em servir ao Senhor Jesus Cristo. Repito, logo será liberto da prisão, de um jeito ou de outro, pela morte ou pela absolvição. Paulo crê que sua vida, amada igreja, está nas mãos do soberano Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa convicção na autoridade suprema de Deus que lhe dá grande alegria. Certamente que Paulo não teria nenhuma alegria se acreditasse que as circunstâncias da sua vida eram governadas pelo acaso. Pense bem, Paulo está preso e ele sabe que tudo está nas mãos do bom Deus. Agora, se fosse tudo por acaso, que segurança isso daria para o crente? O acaso é cego, é sem propósito, mas um bom Deus, pessoal, poderoso, isso nos faz descansar nas mãos desse Deus, independentemente das consequências que poderá acontecer sobre nossas vidas. Não importa, é como se Paulo está dizendo assim, não importa as circunstâncias, não importa as pessoas, não importa as consequências, minha vida está nas mãos de Deus, e eu sei que isso traz para mim alegria e tranquilidade, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E essa convicção da autoridade suprema de Deus lhe dá essa grande alegria. Amada igreja, tenha por certo isto: é o Espírito Santo que proporciona o poder e a paz de que Paulo necessitava para permanecer firme neste momento difícil. Porque às vezes a gente está assim, alguém está passando, a gente no dia a dia conhece, eu conheço o Jailton, conheço os presbíteros, conheço o Elton e outros irmãos, e às vezes quando dificuldades vêm para essa pessoa, a gente no normal, na nossa vida corriqueira, a gente diz assim, rapaz, fulano é muito forte, ele vai suportar isso, aquele cabra tem as costas grossas, parece que a força, o poder está na pessoa, rapaz, aquilo é muito duro, aquilo não cai fácil não, mas é justamente o contrário. Paulo só tem isto, essas convicções, essa força que não se abala, não é porque é Paulo, não é porque ele é o tanto bam, não, irmãos, é porque isso provém da ação poderosa, miraculosa do Espírito Santo em trazer essa paz, essa firmeza nos momentos difíceis da vida desse homem, de modo que Paulo possa viver, vai dizer, com intensa expectativa e esperança. Verso 20, intensa expectativa significa literalmente espichar o pescoço. Essa ideia de intensa expectativa é como se fosse fazer assim, a ideia aqui é essa, espichar assim o pescoço. O que é que isso tem a ver? A ideia que está por trás disso é de alguém que faz um esforço para enxergar o futuro. Tem muita gente aqui, na minha altura, eu não consigo ver além, o que é que eu faço? Estiro assim, espicho o pescoço, tento levantar, ficar as pontas dos pés, para ver algo um pouco mais à frente. Isso dá a ideia que Paulo estava confiante no futuro que o esperava. Também fala de esperança, mas a pergunta é, o que é esperança? Muitas vezes, nosso entendimento do que é esperança é confuso e desajeitado, e assim quase não compreendemos o conceito correto de esperança. Pergunta, será que a esperança
é acreditar que determinada coisa vai acontecer? Será que esperança é esperar que as coisas vão melhorar? É desejar alguma coisa contra todas as probabilidades? É manter uma atitude alegre? Esperança é aguardar confiantemente e com expectativa aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Amada igreja, presta atenção em duas coisas a respeito desta definição. Primeiramente, esperança significa encontrar-se, ela tem a ideia de algo que se encontra fundamentada nas promessas de Deus. Pois tudo quanto outrora foi escrito, Paulo vai dizer, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia nos mostra o que Deus prometeu. Ele prometeu bênçãos espirituais eternas, de forma incondicional, e Ele promete também bênçãos temporais presentes, de forma condicional. Essas bênçãos de hoje são concedidas com base naquilo que Deus considera melhor para a sua eterna glória e nosso bem espiritual. E a segunda coisa a respeito da definição dada acima sobre esperança, que é esperança, aguardar confiantemente e com expectativa aquilo que Deus prometeu. Essa segunda ideia é que esperança está alicerçada nos atributos de Deus. Pense bem, você tem esperança de algo prometido na palavra, de um Deus que não é poderoso, um Deus que não é onisciente, um Deus que não é onipresente. Então, a esperança está alicerçada nos atributos de Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, verso 5. Não existe esperança se Deus é mutável. Qual a esperança que eu tenho no Deus que muda constantemente? Suas promessas poderiam alterar. Ele poderia dizer uma coisa hoje e amanhã mudar. Não há esperança no Deus que não é soberano. Suas promessas poderiam ser frustradas. Não há esperança no Deus que não é onisciente. Suas promessas poderiam ser mal direcionadas. Não existe esperança se Deus não é onipotente. Suas promessas poderiam ser obstruídas. Mas Ele é todas essas coisas e muito mais. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, Paulo tem uma confiança retumbante. Diz ele, de que em nada serei envergonhado. Paulo sabe que vai enfrentar o julgamento diante de César e será interrogado sobre sua fé em Jesus Cristo. Deus, por sua graça, lhe dará força e confiança naquela hora, e não importa o resultado desse julgamento, vida ou morte, Cristo será exaltado. Então, essa é a esperança de Paulo, que nada será envergonhado. Se ele morrer, Cristo será exaltado. Se ele viver, Cristo será também exaltado. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: qual é o único consolo na vida ou na morte dos crentes? Qual o consolo que nós temos na vida ou na morte? A resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Quanto conforto há nessas palavras, irmãos, que é na vida, que é na morte, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não sabe o resultado do julgamento. Tudo que ele sabe nesse momento é que está cara a cara com a morte e desconhece o que virá. Mas ele confia no seu Senhor, que diz que somos mais que vencedores. Não importa as circunstâncias, já somos alegres e vitoriosos em Cristo Jesus. Isso aqui a gente já pode tirar uma primeira aplicação para nossas vidas nesse aspecto de esperança. Tem um neurologista muito famoso, pelo menos é a moda da vez agora na faculdade. Está sendo redescoberto esse autor chamado Viktor Frankl. Ele é um neurologista austríaco, foi preso no campo de concentração e escreveu a respeito dos anos em que ele ficou prisionário nos horrores de Auschwitz. Ele descreveu os fatos, o frio, o medo, a dor, os insetos, a inanição, a exaustão do trabalho, mas disse que sobreviveu porque nunca perdeu a esperança. Ele também escreveu o que acontecia quando um prisioneiro perdia a esperança de sair daquele campo tão terrível de concentração dos nazistas
aprisionando os judeus. Diz ele que quando a pessoa perdia a esperança, se recusava a sair da cama. Primeira forma, ficava só em cima da cama. Recusava-se a vestir ou tomar banho, fazendo de surdo aos amigos que tentavam ajudá-lo e as ameaças dos seus captores. Ele simplesmente ficava deitado na cama até morrer, uma vez que perdesse toda a esperança. Aconteceu algo comigo assim, meu tio morreu e ela perdeu a esperança, perdeu a alegria de viver e ficou em cima de uma cama e foi definhando, fazendo os exame para descobrir. O médico chegou à seguinte conclusão: ela não tem nenhum problema, ela perdeu a esperança e a vontade de viver. 6 meses, morreu. Por que isso? Perdeu a esperança. Ela fincou a alegria dela, ela jogou toda a esperança dela, da sua felicidade, no esposo. O esposo morreu, acabou. É isso que Victor Frankl está dizendo, e esse é justamente o contrário que Paulo aqui nos orienta, é que nós devemos jogar toda a nossa esperança naquele que não muda, naquele que é poderoso, naquele que, independente das nossas circunstâncias, independente das pessoas que estão ao nosso redor, dos resultados que vai acontecer com nossas vidas, mas nossa vida está nas mãos do nosso Deus. A esperança é absolutamente essencial para os crentes. Quando ela se enfraquece, o resultado é sempre o mesmo: inércia. É imperativo, portanto, ou seja, é uma ordem, portanto, lembrar que estamos numa jornada, nós somos peregrinos e estamos bem longe da nossa casa, e que a esperança é o combustível que nos mantém em movimento. Então esse é o primeiro ponto, né, dentro desse campo maior de Paulo apresentar aqui no verso 19. Agora no verso 21, amada igreja, Paulo vai apresentar o viver Cristo e o morrer é ganho. Não importa as circunstâncias. Servindo a Cristo, eu vou recapitular isso sempre, não importam as circunstâncias, não importam as pessoas e não importam as consequências. É por isso que Paulo vai dizer no verso 21, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando sabemos que a morte vai nos levar à presença de Deus, é que podemos viver com a fé destemida. Paulo quer que seus irmãos filipenses saibam que é necessário, se necessário, ele está pronto para morrer por sua fé em Jesus Cristo. De fato, Paulo afirma que até mesmo sua vida, se sua vida lhe for tirada, essa perda resultará em maior lucro, porque o levaria na imediata presença de Cristo Jesus. Os irmãos estavam preocupados com o bem-estar de Paulo, a ponto de fazer uma coleta para pagar o aluguel da casa onde ele estava preso. E estava preocupado também com Paulo, não sabendo se ele sobreviveria ou não. Paulo, por sua vez, escreve essa carta para encorajar esses irmãos, encorajar a igreja, confortando-os com sua coragem em face da morte. Eu disse lá já, né, semana passada, que Paulo não está só preocupado com ele. Os irmãos estão preocupados com Paulo. Paulo escreve uma carta para confortar o coração dos irmãos daquela igreja. Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Mesmo que ninguém mais viva para Cristo, Paulo afirma: eu viverei. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: independentemente de que meus amigos ou inimigos estejam fazendo, eu vou viver para Cristo. Paulo está decidido a viver com um propósito, que é viver segundo a vontade de Deus, isto é, para Cristo. Enquanto o apóstolo está aguardando o seu julgamento e a possível execução poderia acontecer, ele permanece imperturbável em sua decidida devoção a Cristo. E essa ideia aqui de imperturbável, irmãos, é o seguinte: deixa eu explicar aqui um pouco melhor. O Novo Testamento foi escrito num ambiente que o que estava por trás, né, desse ambiente era a cultura romana. Lógico, foi uma cultura judaica, mas lá ao derredor, né, podemos dizer assim, o que permeava tudo isso era a cultura romana. Os romanos eram o grande império, mas a cultura em si mesmo, certo? Era uma cultura grega. Um dos grandes filósofos gregos já tinha passado aqui, Platão. Sócrates já tinha há muito tempo ido dessa para melhor. Platão, mesma coisa. Sócrates também.
E aqui está vivendo um período chamado o declínio da filosofia grega. Então existia um grupo nessa época, que Paulo vai citar lá no capítulo 17, epicureus e estoicos, que ele tinha um negocinho chamado, uma palavra técnica, eu vou dizer, vou explicar, um negócio chamado ataraxia. Eram os epicureus. O que era isso? Ataraxia. Ele dizia o seguinte, era uma situação, um estado de espírito, melhor dizendo, dos epicureus, que era obtida através de um domínio ou de um instinto, certo? Das paixões e dos desejos. Ou seja, nada importava para os estoicos quando o mundo, tudo fosse contrário, mas eles tentavam buscar, através de meditações, de leituras, um espírito, uma calma, né? Que nada o perturbasse. Tá bom? No final das contas, onde é que está o mérito? O homem. Eu consigo isso. Eu consigo, através de reflexões, eu consigo, através de um domínio próprio, chegar num estado imperturbável, que nada pode travar sossego. Mas aqui é justamente o contrário. Paulo está dizendo assim, dado o verso 19 e verso 20, que esse estado dele dizer que o viver para mim é Cristo e morrer é lucro, não é por suas meditações tão somente, não é porque ele chegou por esforço próprio a esse estado que nada consegue tirar a sua paz. É porque ele está sendo guiado, conduzido pelo Espírito de Deus que habita em Paulo. Então, por isso que Paulo tem, é como nós nordestinos dizendo assim, sabe? Não sei se vocês já escutaram isso. Pode o mar pegar fogo e eu quero comer peixe assado. Pode cair tudo e eu vou ficar só olhando. Mas isso não é a ideia dos estoicos, dos epicureus principalmente. É porque Paulo sabe a quem tem servido. Ele sabe que sua vida está nas mãos do nosso Deus. Mais uma vez, podemos tirar uma aplicação. Será que sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã nesta noite, será que sua vida tem esse foco exclusivo em Cristo Jesus? Você considera que Cristo é tudo em sua vida? Ou Cristo é como aquele bolo bem bonito, tem tudo, aí está faltando só uma coisa, a cerejinha. Porque tem crente assim, eu já tenho tudo. Eu tenho carro, tenho um bom trabalho, tenho uma boa esposa, tenho uma família, agora vou ser crente. Não, você não tem nada. Porque quem não tem Cristo, não tem nada. Você pode não ter o carro, você pode não ter um trabalho, você pode não ter nada, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Então será que Cristo é mesmo isso para você, para mim nesta noite? Ou basta as coisas fugirem do seu suposto controle, aquele controle que nós pensamos que temos, e de repente algo, parece que a situação vai caindo assim nas nossas mãos, a gente não consegue. Rapaz, estava tão justinho aqui, eu estava conduzindo essa situação e não consigo. Onde foi que eu errei? Que tudo saiu das minhas mãos, do meu controle. Você pensa que realmente o controle está nas suas mãos? Então, você vive ou não vive para Cristo nessa noite? Ou será que você só pensa em viver para Cristo se o controle da sua vida, aparentemente você acha que está melhor adequada se estiver no seu controle? Pense comigo nesta noite. Verso 22. O dilema paulino. Veja, ele diz assim, verso 21. Uma coisa é outra, é lucro. Se eu morrer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora veja, Paulo vai problematizando. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Veja a complicação. É um dilema. Morrer, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas ele diz assim: se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. E o que é um dilema? É quando você tem duas situações. É como eu digo assim para você: você prefere levar um tiro no pé esquerdo ou no pé direito? Eu só te dou duas possibilidades, entendeu? Só te dou duas possibilidades. Isso é um dilema. Então, um dilema ocorre a necessidade de escolher entre alternativas opostas, entre A e B.
que resulta numa conclusão C, que deriva de A e de B. E eu vou explicar novamente. É melhor levar um tiro no pé esquerdo ou no pé direito? Isso é um dilema, gente. Paulo aqui viu esse dilema. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, já não sei o que escolher. Eu morro ou fico? Não sei. Tem coisas na vida, vocês vão ver já já, que Deus faz isso conosco. A gente não sabe o que vai escolher naquele momento, mas Deus nos dá sabedoria pela sua palavra. E a gente vai ver isso. Enquanto se prepara, irmãos, para enfrentar o julgamento, ele reconhece que o veredito de César pode lhe poupar a vida, porque ele vai ser julgado por César. Então basta César dizer assim: estás livre. Paulo sabe disso, que a vida dele está na mão de César. Mas, entretanto, Paulo está animado com a ideia de ver o seu Senhor face a face. Mas caso seja absolvido, liberto, continuará seu ministério anunciando Cristo em todos os lugares. Mais pessoas ouvirão a mensagem salvadora do Evangelho, igrejas serão plantadas, mais crentes amadurecerão, e mais jovens, tipo Timóteo, serão treinados para pregar a palavra. Ele não estava só dizendo assim: rapaz, quando eu sair daqui, se eu sair, né, eu quero morrer, lá com Cristo. Mas, se eu ficar vivo, rapaz, eu me soltando daqui, eu vou para Porto de Galinha, vai ser uma semana só de banho, eu não quero saber de igreja. Olha, eu vou para o shopping, vou desligar meu telefone, eu não quero, eu vou curtir esses 2 anos, 3 anos que eu passei preso, uma semana eu vou compensar ele todinho. Não, Paulo não está pensando nisso não. Veja o que ele disse: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. E pela história de Paulo, a gente sabe quais são esses frutos: plantando igreja, exortando os irmãos, cuidando, evangelizando, e por aí vai. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer assim, como eu falei, Paulo sabe que sua vida, sendo poupada pela ação de César, traria isso. Mas lógico que Paulo também sabe, irmãos, que por trás da ação de César, a ação do grande rei, que é Jesus Cristo. Lógico, a gente diz assim: rapaz, se o juiz for o cabo bacana lá, talvez ele me dê só 1 ano, 2 anos. Mas a gente sabe que por trás da decisão do juiz, há o grande juiz. Por trás da decisão do grande imperador, há o grande rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo admite: não sei o que escolher. Essa indecisão não é um traço característico de Paulo. Paulo é um homem muito firme nas convicções, tá bom? Paulo era um homem resoluto, determinado. Contudo, ele se encontra paralisado, sem saber o que escolher. Repito, é melhor levar um tiro no pé esquerdo ou no pé direito? É algo assim que Paulo está tratando. Como resolver esse problema? Ainda falando, irmãos, essa ideia de Paulo saber que o seu problema poderia ser resolvido pela ação de César. Basta César ter dito assim: estás livre, Paulo, como aconteceu, segundo os estudiosos, né? Que Paulo depois escreve outras cartas, as últimas. Mas veja comigo, por favor, Provérbios 21:1. Provérbios 21:1. Diz assim, eu vou ler na tradução que eu coloquei aqui: o coração do rei é como a corrente das águas na mão do Senhor. A gente podia traduzir assim, vamos levar para Paulo: o coração do imperador, coração de César, é como a corrente das águas na mão do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Paulo sabe disso. Paulo não tem dúvida disso, que a decisão final não depende de César, mas depende do grande rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte me levará para estar com Cristo, mas caso eu seja absolvido, liberto para proclamar Cristo. Um dilema está posto e só pode ser resolvido com a seguinte resposta: é melhor esperar na providência de Deus. Quando a gente não sabe, irmãos, daquilo, de uma situação específica no momento, o melhor é a gente descansar na providência do nosso Deus. Não se precipitar,
Nós nos defrontamos com o mesmo dilema toda vez que vemos irmão que amamos cara a cara com a morte. Isso acontece quando chega a hora de os nossos pais ou um amigo crente partir deste mundo. Muitas vezes somos arrastados nessas duas direções opostas. Queremos que Deus prolongue a vida das pessoas que amamos. Ó Senhor, não leve ele agora, mas ele está sofrendo. Aconteceu isso com a minha mãe. Os irmãos acompanharam aqui, a gente orava: Senhor, não leve, Senhor. Mas ao mesmo tempo tinha aquele outro dilema: ela está sofrendo, Senhor. Senhor, não leva, mas ela está sofrendo. Até no momento que eu reuni a família e disse assim: nós estamos orando errado. Vamos dizer assim: Senhor, segundo a tua boa vontade, cura, mas descansamos na tua providência, descansamos nos teus cuidados. O Senhor tem o melhor para nós. Porque muitas vezes a gente ora, irmãos, para que Deus cure uma pessoa que está no estado definhando. Muitas vezes a gente até nisso pode pecar. Sabe por quê? Porque às vezes nossa oração é egoísta. A gente prefere dizer assim: Senhor, eu prefiro vê-la sofrendo aqui, mas está comigo, do que o Senhor levar e estar descansando ao teu lado. Muitas vezes até na oração, irmãos, nós podemos ser egoístas. Então há esse dilema às vezes, mas devemos descansar na providência do nosso Deus. Ele tem o melhor para o seu povo, quer curando, quer preparando, confortando nossos corações e levar as pessoas que amamos. Verso 23, Paulo vai dizer: ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Verso 21. Essa ideia é sedimentada de Paulo em relação ao seu presente e ao seu futuro, e ele revela mais ainda o seu coração quando escreve: mas de ambos os lados sou pressionado, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muitíssimo melhor. Lógico, estar com Cristo, embora às vezes a gente não quer, né? O medo, né, da morte, mas não tem dúvida, irmãos, que estar com Cristo é muito melhor. Verso 23. Por meio dessa imagem, Paulo retrata a si mesmo como se estivesse andando numa estrada estreita, sendo espremido entre dois muros. Os muros o estão apertando cada vez mais. Esse veterano de guerra, missionário, está pressionado de ambos os lados. De um lado está a morte, do outro a vida. Ele está preso no meio. Ele sente como se estivesse sendo esmagado aos poucos. É como se estivesse preso numa armadilha. Uma parte dele quer estar com Cristo, outra parte percebe a necessidade de continuar servindo a igreja. E a primeira, estar com Cristo, serve de combustível para a segunda, cuidar da igreja. Quando Paulo declara seu desejo de partir e estar com Cristo, desejo aqui indica uma forte inclinação ou anseio intenso. Não se trata de um capricho, irmãos. Ao contrário, representa uma paixão intensa, ardente, que queima o coração desse homem. É um zelo de estar com o nosso Senhor que se torna cada vez mais forte dentro de Paulo. Partir, essa ideia aqui de partir, é uma palavra que significa soltar as amarras de qualquer coisa. Alude a um marinheiro que, ao ver um barco amarrado no cais, solta aquela corda, liberando o barco para ir embora. É assim que Paulo vê sua vida. A corda da sua vida está sendo desatada desse mundo pela aproximação da morte. Antes, firmemente amarrado a este mundo, ele agora vê sua vida sendo desamarrada, aos poucos, libertando-se para ir para o céu. O verbo partir também era usado em relação aos soldados, quando estavam prestes a levantar o acampamento para ir para outra localidade. Os soldados desarmavam as cordas da tenda, preparados para prosseguir viagem. Paulo percebe que as suas estacas já não estão mais fincadas nesse mundo, e ele está sendo desamarrado deste mundo. Ele ainda não partiu, mas sente as cordas sendo desamarradas. Sua partida o levará ao seu próximo destino. Na glória, ele estará em contato com o Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que a morte significaria
uma partida abençoada. Paulo raciocina que a morte será muito melhor. Por quê? Porque estar com Cristo é melhor do que viver neste mundo pecaminoso. De fato, é mais do que simplesmente melhor. Paulo vai dizer, é muito melhor no verso 23. O coração do apóstolo está ansiando pelo céu e por estar na presença de Cristo. Mas alguma aplicação, irmãos? Mais uma. Esse desejo de estar no céu é um anseio que deve ser constante na vida de todo crente. Nós somos peregrinos, irmãos, e estrangeiros nesse mundo. Este planeta, este local não é nosso lar. Dentro de nós deve haver um desejo cada vez maior de estar na presença imediata de Cristo. Lá nós o veremos face a face. Nós o veremos, mas não como ele foi um dia, como humilde carpinteiro. Ao contrário, nós o contemplaremos como um Rei glorioso e soberano Senhor de todo o universo. Morrer é lucro. Uma certa vez, lendo a biografia de um pastor chamado Mark Lloyd Jones, ele estava com câncer, estava terminal o câncer, e ele dizia assim, que ele escutou, depois de um bom tempo, a esposa orando, para que Deus restaurasse a saúde dele. E ele chamou a esposa e disse assim, agora eu sei, porque eu não parti ainda, porque você está orando para ficar nesse mundo. Não ore mais não, eu quero ir embora. Aí 2 dias depois ele morreu. Ou seja, o desejo de estar com Cristo. Irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que muitas vezes, acho que é Hebreu, não me lembro agora o texto específico, que diz que há um pavor na morte, por isso que Cristo morreu, para tirar esse pavor da morte que rodeia todo ser humano, tá bom? Mas, por conta da morte de Cristo, esse pavor não pode dominar a nossa vida, porque nós estamos seguros em Cristo, porque morrer é lucro. Vamos ver agora os versos 24 e 25, a razão para permanecer. Paulo vai dizer, Paulo quer morrer, Paulo quer estar com Cristo, ele vai dizer que isso é muito melhor, mas por que ele quer permanecer também? Nesse dilema, né? Embora esteja debatendo com esse dilema, Paulo conclui que ficar vivo é melhor para a igreja. Veja, irmãos, que homem sábio quer algo que é muito melhor. Elton falou algo isso, né? Eu estava até hoje à tarde pensando, Senhor, como tu tem sido gracioso com a igreja presbiteriana do meio, porque Elton não combinou nada, aí tu combina na pregação, só diz assim, Elton, vou pregar sobre isso. Ele vai pregar, né, no Antigo Testamento, no Novo, só os livros basicamente. Mas quando ele pregou hoje da simplicidade do Evangelho, quando ele pregou hoje, né, de muitas vezes a gente ter que abrir mão de algumas coisas, né, para tornar algo legítimo, ou algo pode ser legítimo e se tornar ilegítimo. Ele explicou aqui, quem estava aqui de manhã, e Paulo trabalha mais ou menos sobre isso, irmãos. Ele sabe que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas ele diz assim, mas se for para ficar aqui, trazer frutos para você, eu vou ficar. Todavia, diz ele, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Em sua mente, ele está sendo puxado para ambas direções. Eu não sei se vocês já assistiram filmes, né, medievais, que havia um tipo de morte onde amarrava as mãos das pessoas aqui, com a corda fixa, e com um cavalo, amarrava aqui e colocava no cavalo, e ia puxando a pessoa até, né, quebrar os ossos, tudinho. É mais ou menos essa ideia que Paulo está vendo aqui, essa angústia. Eu quero ir, é muito melhor, mas eu sei também que se eu ficar aqui, irmãos, vai ser proveitoso para vocês. Por um lado, Paulo quer viver, mas por outro, ele deseja estar com Cristo. Ele admite que tem um desejo menor de ficar aqui, porque ele diz que é comparavelmente melhor lá. Paulo abre mão, irmão, isso aqui é que começa a beleza do Evangelho. Ele abre mão de satisfazer seu maior desejo. Qual é o seu maior desejo? Estar com Cristo. Mas ele abre mão disso porque para estar servindo a igreja, irmão. Isso deveria ser uma força motriz, um impulsionar para os pregadores, para os pastores, irmãos, em abrir mão muitas vezes daquilo que nós queremos para o bem da igreja. No seminário eu aprendi muito isso, né? Nós aprendemos muito isso, de um pastor que disse assim, que ele estava na igreja, certo?
e a igreja já não estava mais, como é que eu posso dizer assim, alinhada, acho que a melhor palavra é essa, alinhada com aquilo que o pastor estava propondo para as mudanças na igreja. Foi o que ele fez. Ele disse: olha, vocês são de Cristo e eu vou abrir mão de estar aqui, porque eu sei que eu estando aqui não vai ser bom nem para mim, mas principalmente para o bem, para a saúde da igreja. Então eu vou abrir mão daquilo que eu tanto amo, estar aqui pregando para o bem de vocês. Isso às vezes é difícil, irmãos. Nós abrimos mão daquilo que amamos para o bem do outro, porque nós somos muito egoístas. Mas Paulo faz isso. É incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas por causa de vocês precisam de mim ainda, eu vou estar aqui. Isso não é aquele negócio que você quer uma coisa, né? Ou seja, e diz outra. Ou seja, Paulo não quer morrer não, sabe? Ele está dizendo assim: eu vou dizer isso para os irmãos, olha, Cristo é muito bom, mas eu queria estar lá, mas por causa de vocês, mas na verdade lá dentro eu quero estar aqui. Não, Paulo está sendo sincero, irmãos. Cristo é muito melhor, mas por causa de vocês, eu sei que vocês precisam do meu trabalho aqui. Isso é um exemplo para nós, irmãos. O que é mais necessário, verso 24, essa ideia de muito melhor estar com Cristo, verso 23, mas o que é mais necessário? Eu estar com Cristo ou estar com os irmãos? Muito melhor estar com Cristo, mas é mais necessário eu estar com vocês. Paulo é puxado de um lado e de outro, para aquilo que é melhor e para aquilo que é necessário, pois o trabalho de Paulo ainda não estava concluído aqui na terra, irmãos. Deus sabia. Pense bem, os estudiosos vão dizer que é mais ou menos assim: Paulo está preso 3 anos, vai solto, escreve 1 Timóteo, Tito, depois faz um períodozinho preso. Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim, mas vamos seguir esse pensamento que é mais majoritário. Paulo está preso, é solto, depois disso aqui das cartas, escreve 1 Timóteo, Tito, depois vai preso, escreve 2 Timóteo, é morto. Pense bem, se Paulo morre aqui, lógico que há a doutrina da preservação, mas vamos conjecturar aqui: se Paulo morre aqui, nós não teríamos 3 cartas chamadas pastorais, que mostram como é que se dá a dinâmica da igreja para o que é um diácono, para o que é um presbítero. Veja, irmãos, a vida de Paulo, o que proporcionou para a igreja de Cristo, no mínimo aí, essas 3 cartas, fora o que ele fez nesse intervalo entre essa soltura posterior e a morte lá na frente, mostrando assim, irmãos, que embora meu desejo seja legítimo de uma coisa, mas a gente nem sempre, irmãos, a gente deve escolher aquilo que é mais desejoso para nós, né? Feito Paulo aqui, está com Cristo, mas às vezes aquilo que é mais necessário, o bem-estar da igreja. Essa luta interior que todo cristão enfrenta é a luta entre o que eu quero fazer e o que é melhor para os outros. Enfrentamos esse dilema todos os dias, embora ele nem sempre envolva situações de vida ou de morte. O que é mais necessário para a sua família? É um LCD? O que é mais necessário para a sua família? É você, todo dia de manhã ou à noite, estar reunido, lendo a palavra, orando. O que é o bem maior para sua esposa e filho? Precisamos, amados de Deus, estar dispostos a sacrificar nossos desejos pessoais em benefício de outros. Porque muitas vezes, para o marido, principalmente para os homens que são cabeça da igreja, muitas vezes é assim: quero comprar aquela televisão, mas às vezes a mulher está precisando de algo, então ele quer algo que para ele é muito melhor, em detrimento daquilo que é necessário para a família. Mas muitas vezes, por causa de egoísmo, ele não abre mão. Não, quero chegar, estou cansado, chegar do trabalho, eu quero minha poltrona, eu quero meu televisor, mas às vezes ele não abre mão do seu conforto, dá o que é legítimo para o bem-estar da sua família. Mas nós, enquanto homens, irmãos, enquanto cabeça da casa, enquanto liderança, está aqui um exemplo: nós precisamos abrir mão de muitas coisas para o bem da nossa família. E muitas vezes os homens não estão dispostos a isso, a se sacrificar por aquilo que é muito melhor, certo? Mas às vezes naquele momento não é aquilo que Deus quer, mas muitas vezes por egoísmo só pensam primeiramente no seu bem-estar, em detrimento do bem-estar dos seus filhos, da sua esposa, do bem-estar da igreja. Finalmente, Paulo toma uma decisão
em sua luta interna. Ele chega a ponto em que está disposto a adiar a sua tão desejada partida para estar com Cristo. Paulo o faz tendo em vista as maiores necessidades da igreja. Convencido disso, sei que ficarei, verso 25, e continuarei com todos vós, para o vosso progresso e regozijo da fé. Como eu falei, Paulo não queria ficar, ser solto, ir para a praia, sei lá, tomar um banho do rio. Agora vou conhecer, né? Vou aproveitar esse tempinho aqui, vou conhecer a Europa. Não, está dizendo, é para o vosso progresso. Eu quero ficar aqui para o regozijo de vós na fé. Convencido, essa palavra significa que Paulo está firmemente persuadido, ele tem certeza. Essa palavra transmite a ideia de ser convencido por um forte argumento. Paulo sabe que é mais necessário que ele fique para servir as igrejas. Esse é um ato de autonegação. Ele põe as necessidades dos outros crentes antes do seu próprio desejo. Isso nem sempre é fácil, irmãos. Por que é que a igreja precisa abrir mão do meu desejo para o desejo? Eu conheço um pastor que eu conheço pastores e pastores. Tem uns que diz assim: quando eu estou de férias, pode morrer quem morrer na igreja, nem lá eu apareço. Conheço alguns, infelizmente tem. Mas eu conheço outros também que diz assim: só se eu estiver nos Estados Unidos, né? Mas se eu estiver aqui localmente, se alguém membro da minha igreja morrer, isso não vai tirar nenhum pedaço, nenhum eu ir lá, dar meus pêsames, palavra, abrir mão do meu conforto. Lógico, irmãos, que tem um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, lógico. Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem que pensar assim: abrir mão de muitas coisas que para nós é legítima, ao nosso bem-estar, para o bem-estar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve, sei que ficarei, ele está convicto do que pensa sobre essa decisão, que é acertada. Ele sabe que precisa permanecer vivo aqui na terra, a fim de servir as igrejas. Paulo se mostra disposto a adiar sua tão desejada partida, a fim de permanecer aqui, pelo bem espiritual dos crentes, irmãos. Paulo explica que sua libertação da cadeia será para vosso desenvolvimento, verso 25. A extensão da vida desse homem será para o progresso. A convicção de Paulo é que, se ele viver, isso será providencialmente, será Deus providenciando para que os crentes cresçam no conhecimento do Senhor através da vida deste homem, do apóstolo Paulo. A vida de Paulo exemplifica a atitude de um servo dedicado a ministrar a outros. Até mesmo os crentes mais maduros de Filipos ainda precisavam de Paulo para que ele os ajudasse a desenvolver seu crescimento espiritual. Essa alegria será resultado de seu crescimento espiritual, os crentes alegres, que os fará mais semelhantes a Cristo. Na verdade, toda alegria genuína é resultado de uma maior proximidade com o Senhor Jesus Cristo. Não há alegria verdadeira a parte do conhecimento, e conhecimento aqui não é conhecimento de proposições, que Cristo é Deus encarnado, não, é o conhecimento prático de conhecer Jesus Cristo, cada vez mais nos tornar mais semelhante a Ele. Santificação, à medida que nós progredimos em santificação, e os filipenses experimentarão cada vez mais essa alegria, pois estão cada vez mais próximo de Cristo Jesus. Paulo acrescenta que esse regozijo é na fé, e fé aqui, irmãos, se refere a um conjunto de doutrina, de proposições. É como está lá em Atos 2,42, que se refere à fé nos ensinos dos apóstolos. Em Tito 2,1, a fé como a sã doutrina, como a fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, Judas 3. Então a fé aqui é isso, né? É esse conhecimento, mas não só um conhecimento de doutrina para você discutir, não só conhecimento para você provar que eu estou errado ou certo, não é isso não. Conhecimento de doutrina aqui é para nos fazer mais semelhantes a Cristo Jesus. O problema é que hoje muitas vezes as pessoas estudam a doutrina, então simplesmente para dizer sei e sei discutir, mas às vezes não era para ter essa separação. Infelizmente às vezes acontece, pode saber muito, mas está separado do conhecimento prático. Não era para acontecer. A nossa conhecimento, tem um autor
chamado, um holandês, Bavinck, ele diz o seguinte: o que é teologia? Ele diz assim: para que serve a teologia? A teologia serve simplesmente para uma coisa: para que cada vez mais que nós conhecemos, aprendemos sobre Cristo, nós nos tornemos mais humilhados, mais santos, para melhor servir a igreja. Veja que definição: nos humilhar. Por quê? Lógico, irmãos, cada vez mais que a gente aprende quem é Deus, a grandiosidade de Deus, o que Deus exige de nós, cada vez mais que a gente sabe disso, o que a gente tem que fazer é ficar cada vez mais, irmão, de joelho, porque a gente sabe das exigências que Deus faz para o seu povo. Para crescer na vida cristã, é preciso internalizar a palavra de Deus. O crescimento na Escritura, em santificação, estão inseparavelmente ligadas. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não há santificação sem o conhecimento da palavra. Pode ser legalismo, moralismo, qualquer coisa, mas a santificação, ela anda junta com o conhecimento da palavra de Deus. A verdade da palavra é o instrumento usado por Deus para nos fazer mais semelhantes a Cristo. Alimentar-se constantemente da palavra é essencial para a saúde de todo cristão. O que faz você deixar o conforto da sua casa, da sua família, a semana trabalhada todinha, para estar aqui neste dia adorando a Deus? Talvez você diga assim: o que o pastor Wendel pregou no domingo retrasado, eu nem lembro mais. É possível que isso aconteça. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você, não responda não. O que foi que você comeu domingo retrasado no café da manhã? Talvez alguns que têm uma boa memória lembrem, mas grande parte não. O que foi que você comeu há um ano atrás, neste mesmo dia? Mas sabe por que você está aqui? Porque você tem comido todo dia. Porque se você deixar de comer, você morre. Sabe por que você está aqui nessa noite adorando a Deus? É porque você tem ouvido, tem sido alimentado pela palavra de Deus, ano após ano. Você pode não se lembrar dos detalhes, mas o que faz você estar vivo é a palavra de Deus, que é alimentada pela manhã pregação e pela noite. Essa palavra que alimenta o povo de Deus. Você pode não saber os detalhes. Não, pastor, eu comi requeijão, manteiga, um pãozinho, negócio light, né? Requeijão, manteiga, só coisa boa assim para entupir mesmo, né? Gordura, aquele calabresa que estava minando assim, ó, só coisa saudável. Você pode não se lembrar disso, ou posso lembrar, mas você está aqui, talvez com o coração entupidozinho, cheio de problema, mas está aqui nessa noite. A mesma coisa na vida espiritual. Talvez você esteja aqui hoje com uma situação que só Deus sabe como você está, mas você está sendo alimentado com o genuíno leite espiritual. Sua vida espiritual, a minha, nossa, é tanto mais forte quanto maior for o desejo pela palavra. Meu irmão, minha irmã, seu coração nessa noite anseia pelo leite puro da palavra de Deus. Você, irmão, como cabeça, tem alimentado sua família com esse leite genuíno? Ou você é daquele que diz assim: ó, estou sem tempo, liga aí no canal 2, assiste esse programa aí que resolve. Você vai estar dando veneno a ela, com certos programas que tem passado na televisão. Você tem apetite pela palavra de Deus? Ou se contenta em comer pastos secos? Porque agora é assim, né? A famosa, tem um certo pastor aí, um colega mandou, tem mais de, acho que 1 milhão de seguidores. Vá ver lá o tipo de pregação. Vá ver, pasto seco. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né, as pessoas terão coceira, comichão, procurando ouvir pregadores que preguem segundo o seu coração. Você quer ouvir? É o seguinte, é mais ou menos assim. Eu sei a posição de Jailton. Eu tenho um problema e digo assim: rapaz, se eu for para Jailton, vai ser pauleira na minha cabeça. Aí o que é que eu faço? Não, eu vou para Elton, porque eu sei que Elton é do meu. Elton, eu estou assim, Elton, não esquenta não, eu também fiz isso. Era isso que eu queria ouvir. Está vendo que não é pecado? É isso que muitos fazem. Preferem ter o coração massageado pela mentira do que ter o coração cortado pela palavra de Deus, mas que vai dar vida, que vai dar esperança verdadeira para os filhos de Deus.
E finalmente, no verso 26, Paulo enuncia o propósito da sua futura libertação do cárcere. Se isso acontecer, ele escreve: para que sua confiança orgulhosa em mim seja abundante em Cristo Jesus, por causa da minha presença de novo entre vós. Essa confiança orgulhosa dos filipenses em relação a Paulo representa seu regozijo, alegria de vê-lo novamente. Em mim, Paulo vai dizer, e em Cristo, traduzem a realidade da vida de Paulo. Em mim, veja lá, verso 26. A fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo. Em mim, em Cristo. A melhor tradução, ou uma tradução provável, poderia ser assim, mudar isso. Em Cristo, em mim. Por quê? Essa ordem é importante. Porque Cristo aparece primeiro e depois Paulo. Deveria ser melhor. A razão de os filipenses terem confiança em Paulo não é porque Paulo simplesmente vai ser solto. Não é isso não. Se deve ao que Cristo está fazendo em Paulo. Então por isso que a melhor tradução deveria ser Cristo em mim, o que está fazendo em mim. O apóstolo não encoraja os crentes a terem orgulho de si mesmo, porque Paulo vai ser solto. Em vez disso, eles devem ter grande confiança no que Cristo está fazendo em Paulo. Mudou a perspectiva. O orgulho é isso, rapaz. Nós temos confiança naquilo que Cristo está fazendo em Paulo. Sendo ele solto, vai anunciar, vai trazer o evangelho aqui para nós. Se for liberto, eles saberão que foi o Senhor que interveio, agiu de forma providencial para que isso acontecesse. Não haveria explicação humana para o fato, exceto que Deus reverteu a situação difícil de Paulo. Portanto, quando a libertação ocorrer, toda a glória será somente para Deus. Deus não reparte, não divide nem um tiquinho sua glória comigo, nem com você. Todos devemos nos humilhar perante Ele, e toda a glória deve ser dele. Toda a glória, irmãos. Toda a glória. Paulo não quer ser solto para escapar da dificuldade. Em vez disso, ele está disposto a permanecer vivo para que os incrédulos possam conhecer Cristo, pregando o Evangelho, e os crentes se aproximem ainda mais de Cristo. Finalmente, algumas aplicações, irmãos, para terminar. Será, nesta noite, que seu coração, o meu, o nosso, se enche de ânimo quando vemos Deus em ação em outros crentes? Será, irmãos? Ou você só enche de coração quando as coisas estão acontecendo com você? Deixa eu pegar um exemplo aqui agora, tá? Bem atual. Eu estou indo lá para o Jampa, né? Vocês sabem isso, né? O mestrado. Muitos pastores maduros, com seus 50, 60. Daqui a pouco eu estou lá, entra dois jovens. Irmãos, parecia menino de 16 anos. Meu coração se alegrou, disse: poxa, Senhor, como o Senhor tem capacitado dois jovens gêmeos, né? Novinho, irmãos, assim, novo, fazendo mestrado. A gente tudo velho, né? O mais novo sou eu, fora os outros lá. E eu fiquei curioso, né? Mas quem é esses dois moleques? Né? Aí daqui a pouco, eu e meu colega, vamos descobrir quem é. Eles são filhos do reverendo, do doutor Davi Charles Gomes. Eu estou terminando o mestrado na PUC, só isso, em física, e estão fazendo o mestrado lá em teologia filosófica. Mas meu coração se encheu de alegria. Senhor, está aí dois jovens que certamente daqui a uns anos terão seus reconhecimentos pela capacidade que Deus tem dado. Teve uma dúvida, o professor teve uma dúvida: meu filho, você sabe explicar isso aí? Aí ele: sim. Meu coração se encheu de alegria, irmãos, de ver que Deus tem dotado outras pessoas, certo? Para o crescimento da igreja. Será que isso também é na sua vida? Ou você só pensa em se alegrar quando as coisas acontecem com você? Você está pronto para viver para Cristo, independente das circunstâncias? Ou você só quer servir a Cristo quando as coisas estão indo tudo certinho, tudo bem? Você está pronto para morrer por Cristo? Você está pronto para ver chegar ao fim do seu tempo na terra e ficar diante do Senhor? Só existe uma maneira de estar preparado para a realidade desse tempo futuro. Você precisa pôr toda a sua confiança em Jesus Cristo. Se você nessa noite já entregou a vida a Cristo, quero encorajá-lo a viver de um modo
que veja a morte como lucro. Que o nosso brado seja, o nosso grito de vitória seja: viver é Cristo, morrer é lucro. Jesus é o único por quem a vida vale a pena ser vivida. É o único. Não entregue a sua esperança a namorado, a marido, a filhos. Jesus é o único por quem a vida vale a pena ser vivida. É o único. Mas se você nessa noite ainda não tem a esperança, a confiança depositada em Jesus Cristo, a situação para você é terrível, porque nós estaremos diante dele como amigo. Mas você que por acaso tem rejeitado, não tem entregado, não tem depositado a sua confiança nele, você estará diante dele como juiz. Mas nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e você possa dizer assim: a partir de hoje, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero servir a esse Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos